Olá, galerinha do oitavo ano. Hoje nós vamos tentar reestruturar aqueles conhecimentos que nós trabalhamos nas aulas passadas. Tudo bem? Então, se vocês se recordarem, eu fiz uma pequena introdução sobre a Inglaterra dos séculos XV, XVI e XVII. Foi um tema onde nós tratamos da situação dos camponeses, dos grandes proprietários de terras. Vocês sabem que lá, até essa época que nós vamos estudar, do século XVII, XVIII, ainda havia resquícios do que nós chamamos de feudalismo ou modo de produção feudal, que vocês sabem muito bem como funcionava. Então, na aula passada eu falei sobre os cercamentos, eu falei para vocês sobre a situação das pessoas que viviam no campo, das pessoas que viviam nas cidades, das pessoas que viviam do comércio. Tudo isso eu falei com vocês, não foi? Então hoje nós vamos adentrar na Revolução. É um tema um pouco complexo, nós vamos fazer aqui umas leituras, né? Discutir um pouco sobre essa situação. Eu espero que vocês acompanhem. Então, se vocês observarem na imagem, aqui nós temos uma representação de alguns governantes da Inglaterra. Essa representação aqui era basicamente de pessoas da alta sociedade, de pessoas que viviam com melhores condições, que possuíam alguns privilégios, entende? Então, as revoluções inglesas do século XVII, ela contou com uma boa parte da população, tanto da alta sociedade inglesa, como das camadas menores, os comerciantes, alguns camponeses. E nós vamos entender aqui, certo? Acompanhe. Então vamos lá. Primeiro, a Inglaterra durante o século XVII, ela passou por um processo revolucionário. E esse processo serviu para romper as estruturas feudais que ainda existiam. Então, o avanço do capitalismo, né, o feudalismo ele estava aos poucos desaparecendo, e o capitalismo, que é esse sistema que nós conhecemos hoje, estava dando seus primeiros passos, ele vai começar a adentrar na estrutura agrária, ou seja, no campo. E aí vai modificar essas relações trabalhistas que existiam no campo. Então, quais eram os tipos de relações trabalhistas antes dessa revolução, professor Bartolomeu? Vocês sabem que no feudalismo, os meios de produção eles se limitavam ao feudo do senhor feudal. Então havia o senhor feudal e havia os servos. E ele, o senhor feudal e os servos, eles estavam ligados por um laço de dependência. Qual seria, Bartolomeu? Os servos teriam que trabalhar nas terras do senhor feudal em troca de proteção, em troca de uma parte da produção. Então isso havia no feudalismo. E, pessoal, para fazer um contraponto com o capitalismo, no feudalismo nós temos uma estrutura fechada, porque o feudo era autossuficiente. Isso significa, na prática, que o comércio ele era praticamente inexistente, certo? Então, outra coisa muito importante foi o aperfeiçoamento da produção. Na Alta Idade Média, quando o feudalismo estava no seu ápice, a produção ela era meio que limitada no sentido tecnológico da coisa. Por exemplo, vamos pensar aqui no trato com a terra. Os servos, quando eles iriam tratar a terra, eles não praticavam a aração, aquilo que a gente conhece como arada hoje, né? Então eles semeavam as sementes, isso é até redundante, eles jogavam as sementes na terra sem o devido trato. O resultado seria uma produção bem ínfima, bem pequena, bem limitada. E quando nós estamos falando da Inglaterra do século XVII, do século XVI e XVII, nós estamos falando da Baixa Idade Média. Então, os caras já aperfeiçoaram a produção de todas as formas. Por exemplo, começaram a utilizar o boi na tração animal, ele arava a terra. Começaram a aperfeiçoar os moinhos utilizando a água e não apenas o vento. Eles começaram a dividir os terrenos propícios à plantação em três, praticando aquilo que a gente chama na prática de rotação trienal.
Então, tudo isso veio favorecer a produção e gerar o excedente. O que é o excedente? Aquilo que sobra. Então, repara bem, se um servo ou senhor feudal ele possui uma determinada terra e o seu sustento, digamos assim, for de 10 sacos de arroz, mas ele tira 50, então aqueles 40 sacos que estão sobrando, nós chamamos de excedente. E esse excedente ele pode ser vendido. Então, o excedente ele entra nesse sentido. Então, nós temos aí a produção do excedente, e esse excedente vai ser comercializado. E uma vez que esse excedente é comercializado, nós vamos ter aí a geração do lucro. E aí depois, pessoal, nós vamos ver a substituição do Estado absolutista por um Estado liberal capitalista. Isso vocês vão ver agora. Então, como aconteceu essa revolução? Como se deu o processo revolucionário na Inglaterra para ter o que houve, né? Então, preste atenção. A Inglaterra era um país de contrastes sociais e econômicos durante o século XVII. Ou seja, as pessoas ricas e pobres viviam sobre um abismo. Então, havia uma quantidade razoável de pessoas que possuíam as coisas, né, que tinham dinheiro, e uma quantidade muito grande de pessoas que não possuíam nada. E essa galera, por assim dizer, passava necessidades, passava fome. E aí, o rei, né, depois de finalizar a dinastia dos Tudor com a Inglaterra, aliás, a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII, ela morreu sem deixar herdeiros, então finaliza aí a dinastia dos Tudor e vai se iniciar a dinastia dos Stuarts. E é a partir dessa dinastia dos Stuarts que nós vamos ver o problema que aconteceu na Inglaterra. Então, o rei, que era um dos Stuarts, ele queria transformar o absolutismo de fato, que já existe com o Tudor, num absolutismo de direito. A monarquia dos Stuarts entrou em choque com o parlamento. Então nós vamos ver o rei Carlos I, que foi o primeiro dos Stuarts, que queria transformar aquela estrutura que havia antes na Inglaterra numa estrutura de direito, no sentido que ele possuía o direito de estar no trono da Inglaterra. Isso vai provocar, pessoal, uma série de problemas no parlamento. E como o parlamento não apoiava suas iniciativas, ele tinha o poder de dissolvê-lo, de acabar, de eliminar com esse parlamento. Então assim ele fez. Só que depois de algum tempo ele vai retornar, pessoal, a solicitar a chegada do parlamento de novo, a formação do parlamento de novo para poder organizar ali uma defesa, uma estratégia de guerra, também os custos das guerras que haviam chegado. E com esses atritos ele vai mandar prender alguns líderes desse parlamento. Então assim, o parlamento, com o apoio do povo, ele vai entrar em guerra contra as tropas do rei. Repara só, o parlamento, que antes estava unido ao rei, ele vai ter o apoio do povo contra os desmandos do rei e por isso vai entrar em guerra. Essa guerra vai ser chamada de Revolução Puritana. Ela vai acontecer entre os anos de 1642 a 1649. E nisso nós vamos ter um ator muito importante para essa revolução, que foi o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era um dos deputados do parlamento, ele era um deputado puritano. E ele vai liderar essas tropas populares do parlamento, e após o rei ser derrotado, vai ser instalado um regime republicano sob a figura dele. Então assim, Cromwell, ele vai ser uma pessoa muito importante nessas revoluções na Inglaterra. Primeiro, porque ele era um dos deputados. Segundo, porque era um deputado puritano. E terceiro, porque era contra o rei. E isso vai trazer um combustível muito importante para a Inglaterra dessa época que nós estamos estudando. Então, a figura de Oliver Cromwell, pessoal, ela vai ser importante nessas revoluções. Então, o rei Carlos I vai ser preso e condenado à morte. Ele vai ser decapitado, ou seja, sua cabeça vai ser cortada no dia 30 de janeiro de 1649. Essa é, pessoal, um marco muito importante para a Europa e para o mundo em si, porque pela primeira vez na história um rei ele vai ser condenado à morte. Geralmente vocês sabem, as pessoas pobres, as pessoas humildes, os ladrões, os bandidos, enfim, as camadas mais baixas da sociedade,
ela recebia esse tipo de pena. E um rei que, segundo a tradição, ele receberia o título por meio de uma determinação divina, ou seja, segundo os teóricos do absolutismo, o rei era rei porque Deus queria. Então as pessoas tinham que obedecer o rei. As pessoas tinham que fazer tudo o que seu rei mandasse. Por quê? Segundo os teóricos, você desobedecer ao rei, você estaria desobedecendo o próprio Deus. Uma vez que o rei só é rei porque Deus quis. Então, primeiro Carlos vai ser executado aqui, em 1649. E um século depois, pessoal, outro rei vai ser executado lá na França, que é o rei Luís XVI. Mas isso é uma outra história. Então, depois que o rei é executado, Cromwell vai governar a Inglaterra de 1649 até 1658. Então, repara bem, pessoal, um deputado do parlamento puritano da Inglaterra, aquele que foi um dos responsáveis por liderar as tropas naquela guerra civil, ele vai se tornar o Lorde Protetor da comunidade britânica, ou seja, da República. E aí esse cargo ele vai ser vitalício e hereditário. Cromwell ele vai ser a pessoa que vai liderar a Inglaterra nessa época. E uma das medidas importantes que Cromwell tomou depois de assumir o poder foi organizar os atos de navegação. Então, através do qual qualquer mercadoria importada pela Inglaterra só poderia ser transportada em navios ingleses ou em navios de seu país de origem. Então, a medida vai prejudicar a Holanda e provocar a Primeira Guerra Anglo-Holandesa, que vai ser vencida também pela Inglaterra. E aí esses atos de navegação, a construção naval inglesa e a atividade comercial vai sofrer notáveis impulsos, dirigindo o país para a conquista da hegemonia marítima. Então, assim, nós podemos dizer, teoricamente, que Oliver Cromwell, depois de assumir o trono inglês, ser o Lorde Protetor da Inglaterra, digamos assim, ele vai trazer medidas que vai beneficiar a própria Inglaterra. Primeiro que com esses atos de navegação, ele vai fazer com que a Inglaterra receba mais e mais impostos das mercadorias que fossem trazidas, vendidas, exportadas ou importadas. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque essa época que nós estamos estudando foi uma época como é que eu posso dizer, de descoberta, entre aspas, do Novo Mundo. Que Novo Mundo, Bartolomeu? Ora, as Américas, América do Sul, América do Norte, o próprio Brasil, aqui os Estados Unidos. Iniciou-se nessa época a colonização dos Estados Unidos. Então, assim, havia uma demanda muito grande por produtos em todas as partes do mundo. Tanto produtos industrializados que eram levados para fora, como especiarias que eram vindas da América do Sul, do continente africano, das Índias, enfim. E isso veio beneficiar a Inglaterra. Por que beneficiava a Inglaterra? Porque a Inglaterra era o país mais rico do mundo naquela época. E além disso, pessoal, da Inglaterra ser o país mais rico, ela possui a maior marinha. Então, é um país rico, é um país que possui muitos navios. Se eu tenho muitos navios, eu posso transportar muitas mercadorias. E isso, por assim dizer, vem trazer muito dinheiro, muito capital para o meu país. Então, por conta disso, a Inglaterra vai possuir uma hegemonia maior. Isso é redundante, uma hegemonia maior, enfim. Sigamos. E aí, depois que Cromwell morre, depois de governar só 8 meses, Cromwell vai morrer. Seu filho Ricardo Cromwell vai assumir, já que o cargo era vitalício. Só que por conta de problemas políticos, depois de 8 meses ele vai ser deposto pelo exército. Ele não possuía o mesmo respeito do papai. E aí, o parlamento, que foi eleito em 1660, vai chamar Carlos II, de novo da dinastia dos Stuarts, para assumir o trono e depois o seu irmão Jaime II. Essa questão, pessoal, ela vai ser chamada de Revolução Gloriosa, porque ela não vai ter um derramamento de sangue. Presta atenção aqui, ó. A monarquia vai ser restaurada. Iniciava-se então a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689, na qual Jaime II foi derrotado por Guilherme de Orange, que vai assumir o trono inglês após assinar a Declaração dos Direitos, dando maiores poderes ao parlamento.
Isso, pessoal, ele vai ser chamado de Revolução Gloriosa porque o parlamento vai vencer esse derramamento de sangue. Começa-se aqui o início daquilo que nós chamaremos até hoje de monarquia parlamentarista. Ou seja, o rei é rei, mas ele não governa, quem governa é o parlamento. Isso acontece hoje na Inglaterra. A Inglaterra tem um rei, a rainha Elizabeth II está lá. Porém, ela não governa, quem governa é o parlamento através do seu primeiro-ministro. Então, as considerações finais são as seguintes. Quais foram as transformações ocorridas com as revoluções? Primeiro, o fim do absolutismo inglês, não há mais um rei que comanda a tudo e a todos. A implementação de uma monarquia constitucional limitada pelo parlamento, ou seja, o parlamento tem o poder de decidir as coisas. E a Revolução Gloriosa ela vai conseguir unir a burguesia urbana, os trabalhadores urbanos e a nobreza latifundiária que possuía terras junto com a capitalista. E assim a Inglaterra vai se tornar o maior país, a maior potência comercial da época, certo? Então, tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem, vocês vão prestar muita atenção nesses slides, vocês podem consultá-los, podem pesquisar em outras fontes, no livro didático, tudo isso vai ficar a critério de vocês. Assistam a esse vídeo de novo se necessitar, me perguntem se assim quiserem e qualquer coisa estou aqui. Tchau, tchau, fortes abraços e até breve.